estava com poder. Tem hora que eu quero pensar, acho que Deus não está nem mais comigo, não, porque eu não consigo mais. Tem hora que a gente fica até meio encabulado, né? Parece um, né? Você já viu um que. Parou, Jodinho? Você já viu? E aí eu boto aquela imagem ali para conversar. Aí todo mundo está enxergando? Não, Esse aí é extra revista. É um conteúdo que eu gosto de botar para poder acrescentar. os Simpsons. Você viu a roupa dele? Os irmãos usam dela. Ele usa essa roupa dele, tá vendo? Tá dando para enxergar, ô pastor? Tô dando sim. Tá dando? É que eu... Vou te mandar. Vocês estão conseguindo ver a imagem que ele está fazendo com a mão? Tá meio embaçado, né? Mas Uma mão tá assim, né? Tá assim, uma pro céu e outra pra terra. É. Sabe qual é o nome desse demônio aqui? Esse é o chefe da falange, o chefe do ocultismo, da bruxaria, Baphomet. De tudo, todo tipo de bruxaria com ele. Por quê? Porque ele tem corpo. é qual? Ele tem qual? Ele, Baphomet. Ele tem corpo de homem e ele tem cabeça de bode. Ó, outro desenho. Ali, o mesmo sinal que ele está fazendo, o desenho que as crianças viam antigamente, o Simpson, o cara está fazendo. E eu gostava tanto de ver o Simpsons. Outro desenho ali, ó, Branca de Neve. Quem já viu esse sinal aqui? Aonde você já viu esse sinal? Na língua de sinais. Na língua de sinais significa eu te amo. Ó, tem coisa por aí. Na língua de sinais. Surdos. Metaleiro, rock and roll. Olha o que a Branca de Neve está fazendo quando o camarada vem. Ela tá dizendo assim, rock and roll. É. Olha o sofá do Simpson. E o símbolo da. O símbolo da suástica, né? A suástica nazista. Aham. Aí você pega uma criança desenhando aquilo ali e não sabe o que é. Por exemplo, como tem um sobrinho meu que fez o vendo desenho, ele fez o alfabeto russo todo vendo desenho. Uma criança tem capacidade. Aí você pega a criança na escola, como eu já fiz na escola sem saber o que é. Às vezes você está na escola, você começa a desenhar algumas coisas no caderno, né? Para passar a hora. Já cansei de fazer um monte disso aqui na capa do caderno sem saber o que era. Sabe o que é aquilo ali? É o símbolo do nazismo, da suástica nazista. Negro, judeu, é o símbolo de Hitler. Quando você vê uma roupa com esse símbolo, Aí pessoa... você vê muitos aí na política comunista com esse símbolo aí, mas não sabe nem o que esse símbolo significa. Camisa do Che Guevara, que foi um Não dos sabe nem o matadores que de gay. significa. E você vê gays na camisa do Che Guevara. Sem saber o que é. Aí você está vendo um desenho, você nem se liga naquilo ali. Mas por causa de quê? Por causa da mídia vende uma história positiva do cara e a sociedade e as faculdades públicas também que é. Mas não dá pra você não. Os cinco, As oi? pessoas não gostam que ensinem isso não, porque ficam chateados. Sim, Isso é fanatismo. sim. Os Simpson, ele é um dos maiores propagadores de mensagem subliminar. O deles não é nem subliminar mais, o deles está na cara, né? Já bem explícito. Está bem explícito. Olha lá outro desenho. Isso aí tem na camisa do Vasco. Lembra da década de 90, a camisa do Vasco? Capa, nome desse símbolo. Nem parei, né? É, Camisa do Vasco. era o patrocinador do Vasco nos anos 2000. Parece duas pessoas. Eu sei mas que eu era quando você vascaíno. tampa a cabeça. São duas pessoas de costas uma para outra, mas quando você tapa a cabeça tem uma mulher. Já viu o Leton Motel? O Leton Motel que tem aqui no Caramujo, na estrada? Já viu também o desenho do Leton? São duas mulheres, né? Formam. Ou um casal, não sei. Mas quando tampa em cima e é essa mensagem, entendeu? Quando tampa em cima. Ali, ó. o cremicida. Me parece que esse aí saiu de. Olha, isso daí, eu acho que esse daí
aí, eu tive uma experiência com a minha filha, ela tinha muita dor de cabeça. Aí um dia ela pegou, ela usava muito isso. Aí um dia ela que tanta dor de cabeça é essa? Ela disse que quando lavava o cabelo piorava. Aí ela foi ver que tinha uma imagem. Meu Deus. Uma imagem. Nunca mais ela usou. Ó, a imagem da seda. Quando você vira ela em 180 graus, olha a distorção do rosto. Gente, fez a... E isso é assim, o creme seda. Imagina quantos outros aí para vender tem impacto. Passava muita dor. Meus irmãos, as grandes empresas do mundo, elas têm aliança, tem... Vende a alma, né? Vende a alma para poder ficar rico, para ficar milionário. Quer um outro exemplo? Acrescentando a aula, mensagem subliminar, música Sociedade Alternativa. Quem lembra dessa música? Quem é de 80 e 70? Lembra não? Raul Seixas. Viva a Sociedade Alternativa. O que a Sociedade Alternativa faz? O que essa galera de 70 para cá buscou? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, ó. Droga, sexo, rock and roll, vida livre, vivia em campo, barraca, vivia andando pelo mundo, né? Sem lenço, sem documento. Tudo morrendo mal, sem dinheiro, mal briga. Ou seja, essa sociedade alternativa, entre outros, são exemplos disso. Ao final da música, Raul Seixas grita para o público: o número 666 chama-se Aleister Crowley. Final da música, Raul Seixas gritava isso. Essa galera aí, que começou no Brasil, começou em 70. Isso veio da onde? Veio desde Woodstock. O festival de Woodstock do rock and roll que vai originar o Rock in Rio, que vai originar um monte de coisa. Os irmãos não estão ligados, mas está tendo G20 no Rio. Sim, tá. Tá tendo. Os irmãos não se ligam, mas no carnaval, o Rio de Janeiro, o que o prefeito faz? Entrega a chave ao Raimundo. São várias atitudes que no mundo espiritual. Está entendendo? Aí o Aleister Crowley, que é gritado no final da música, aí ele vai dizer assim, ó. Aí Raul Seixas vai dizer assim, gente, ó. A lei Telema, esta é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Tratam-se de trechos da obra de Aleister Crowley. Olha quem é Aleister Crowley. É um artista, hein? Olha o chapéu dele. Olha o que ele tem no chapéu dele. Olha o pentagrama no livro dele. Quem foi esse cara aí? Nem sei quem foi. Aleister Crowley ou Eduardo Alexandre Crowley foi um membro da ordem hermética da Aurora Dourada e influente ocultista britânico, responsável pela fundação da doutrina ou filosofia, dependendo do ponto de vista, do Telema, ok? Ele foi o cofundador da AAA e mais tarde o líder da Otto. Ele é conhecido hoje em dia por seus escritos sobre magia. Ele que escreveu, repaginou, botou a coisa em ordem, né? Sistematizou a coisa. Especialmente o livro da lei, o texto sagrado e central da Telema, que é essa religião, né? Ou essa filosofia, apesar de ter escrito sobre outros assuntos esotéricos, como a Cabala e como o Tarô. Olha como tudo se encaixa. Olha como essas religiões que entram no Brasil, Tarô, Búzios, Cabala, aí se mistura tudo. Aí mistura Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Tarô, aí mistura mesa branca. Aí o mesmo cara que vai na mesa branca que consulta na psicografia é o mesmo cara que bate tambor, é o mesmo cara que vai na igreja católica, sabe? É o mesmo cara que gosta de um cristalzinho em casa, daquele sininho batendo com vento, gosta de uma pedra de triângulo de cristal, né? Gosta de um elefantezinho na prateleira e vai por aí afora, irmão.
de pedrinha colorida. Ok? E isso tudo, aí nós vamos entrar agora voltando para a nossa revista. Voltando para a nossa revista, na página de número 48, para nós encerrarmos. Tem uma pedrinha onde, Silvio? Não, é aquela pedrinha branca. Não, fala aquelas pedrinhas coloridas de casa Tem de. significado. Cristal na estante. Tem gente que gosta de usar elefante, tem gosta de pirâmide, imagem de Buda. Árvore de Natal, assim, agora, bem... Então, a árvore de Natal, eu já fui ignorante quanto a ela. Adoro. Hoje eu não sou mais. Eu gosto. Tá? Eu vou colocar um vídeo para vocês no grupo. Me lembrem, por favor, de um grande pastor assembleano e de um grande professor de história, que foi um professor meu também, Dr. Lucas Gesta. Ele vai trazer a história da árvore de Natal. A árvore de Natal é como a cruz, tem um símbolo legal. Tá? Mas A gente pode ter, a gente pode botar dentro de casa? Então, fala, pastor. Não quero desconstruir o que está construído. Fala. Foi maligno. Não, foi ela. Não, foi eu não. Foi ela não. Maligno, porque Foi ela ela. bolinha Tá cheia lá. Foi eu não. Quem ensinou? Eu, Desculpa na verdade, perguntar. eu até Não. gosto. Quem não pode falar? Que eu não... Irmão. Quem manda? Entramos agora no página 48, relativismo das coisas. Página 48, relativismo das coisas. Ok? Então, recapitulando, nós entendemos na lição de número 1 como é a família, como deve ser, porém essa família está sofrendo alterações na pós-modernidade, está sofrendo ataques. Né? Vimos que a mídia é a principal influenciadora da família, né? Televisão, internet e outros meios, né, de comunicação e de mídia aí, que tenha sido a principal ataque à família. Observamos também aqui a mensagem subliminar. Porém, a gente vai entender que isso tudo vai se dar no mundo atual por intermédio de um movimento. Ok? Vamos ler aqui na nossa revista, página 48. Dentre os ardis que atingiram a família, talvez o que causou um maior impacto tenha sido a propagação de conceitos filosóficos, principalmente com o advento do iluminismo do século XVIII, que colocou a razão acima da moral cristã, que, como um vendaval, invadiu a sociedade, promovendo mudanças radicais. Ok? Então teve um movimento na história da humanidade, especificamente no século XVIII, chamado de iluminismo. O iluminismo foi um movimento cultural, intelectual, ok? Do século XVIII, né? Ele mudou a mente do mundo, ok? Mudou a forma como o mundo vê as coisas. E aí a gente tem que traçar uma linha do tempo e observar que tudo vai começar a partir da Reforma Protestante, ok? A Reforma Protestante que aconteceu no século XVI, 1517, a Reforma Protestante. Por quê? Porque até a Reforma Protestante, quem direcionava o mundo era a Igreja Católica. Quando se ia falar de diversos assuntos, psicologia, ciência, quem? Igreja Católica. Lembramos que lá no quinto século, né? No quinto século, ou melhor, no quarto século, houve a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano se acabou por causa de invasões bárbaras e outras coisas mais. Do quinto século em diante, até o século XV, um período de 1000 anos, é chamado de período medieval ou Idade Média.
Nesse período medieval, que vai do século V até o século XV, a Igreja Católica ela se desenvolve e reina. O Império Romano do Ocidente, ele caiu, quem vai assumir o governo das coisas? Né? Foi quase que automático, teve a necessidade de alguém assumir. Quem vai assumir o governo, principalmente da região Europa, que era o berço do mundo ali, e do antigo Império Romano, é a Igreja. O Império Romano se dissipou, se enfraqueceu pelas invasões, acabou o Império Romano em 476. Aí dali para diante, do século V até o século XV, a Igreja Católica que vai tomar conta do mundo, né? Que vai guiar as coisas. Inclusive aquele período ali chamado feudalismo, né? Que vai ter os senhores feudais, isso tudo a Igreja Católica está administrando, né? Eles só estão abaixo ali dos senhores, eles são clero, estão na pirâmide, quase que no topo da pirâmide. A Igreja Católica é o clero. E quem é o clero? São os padres, são os bispos, os cardeais, os arcebispos e o Papa, né? Eles que comandam as coisas. Inclusive, eles falam de política, eles falam de religião, eles falam de tudo. Quando chega no século XV, ou melhor, no século XVI, em 1517, a coisa está tão feia, eles tomaram um rumo tão errado, concernente a culto, concernente a várias coisas, que no período anterior ao século XV, vão haver alguns homens que estão vendo que as coisas estão erradas, que são chamados de pré-reformadores, né? São chamados de pré-reformadores, e os irmãos podem ver, acho que eu tenho até um vídeo sobre isso. Pedro Valdo, né? Alguns homens que anteriores à reforma, anteriores a Martinho Lutero, já vinham discordando dos erros, como a idolatria, como a cobrança de indulgências, né? Para tirar um parente do purgatório, como a doutrina do purgatório, que é um lugar de pré-sofrimento. A Igreja Católica tinha vários erros, a hegemonia do Papa, né? Ele detentor só da Bíblia, o povo ninguém tinha Bíblia, só a Igreja tinha Bíblia, né? Só era lido lá na missa, né? O recolhimento das indulgências era para a construção da Basílica de São Pedro. E aí a reforma, explodiu a reforma no século XVI. E aí você sabe da história que Martinho Lutero escreve 95 teses e vai lá em Wittenberg, prega na parede suas 95 teses. Essas teses são contra a Igreja Católica. 5 solas, só a graça, só a fé, só a Deus da glória, né? Só Deus salvo, só Jesus. São 5 solas da reforma, é o lema da reforma. Ok. Após isso o mundo mudou. Por quê? Porque até aqui, quem era a mãe de todas as ciências? A teologia era a mãe de todas as ciências. Quando ia falar de psicologia, tinha que passar pela Bíblia para ver o que a Bíblia dizia. Chegou aqui, o mundo mudou. Racionalismo no século XVII, todo mundo começou a pensar. Quando chegou no século XVIII, o mundo está um turbilhão, porque a Igreja Católica perdeu sua hegemonia. Está um turbilhão quando chega no século XVIII, surge na Europa, na elite intelectual europeia, um movimento chamado iluminismo. Quando a gente fala de Europa, a gente está falando da base do mundo, né? Não tinha Américas ainda, não tinha. É a base do mundo, né? A base europeia, tirando lá o Oriente, ok? Aí surge o iluminismo, também conhecido como século das luzes, ok? E como ilustração, foi um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII que procurou mobilizar o poder da razão a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval, ou seja, da Idade Média, que é o século XV, ao 5 ao 15 que eu falei, de 1000 anos, ok? E aí, meus irmãos, quando chega no século XVIII, que o iluminismo acontece, que é esse movimento intelectual, a arte vai mudar, a filosofia vai mudar, tudo vai mudar, a forma do homem ver o mundo, tudo vai mudar. Isso, houve uma evolução, né, no mundo. Essa evolução trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas ruins. Uma das coisas que vai trazer com essa revolução é o que nós vamos falar aqui na página 48, ok? Que é o relativismo das coisas. Amém? Relativismo das coisas. Diz assim, página 48, segundo parágrafo, diz: outros conceitos surgiram como o humanismo,
que destrona Deus como autoridade absoluta, enaltece o homem, e o materialismo, né? O materialismo crescente, que põe a abundância dos bens materiais como alvo principal da vida, e o relativismo, que nega os valores absolutos. Olha o que o relativismo faz. Ele nega os valores absolutos, tornando todas as coisas relativas. Estas filosofias têm impactado a sociedade e, consequentemente, a família cristã. O impacto do secularismo e do indiferentismo religioso sobre a família, promovido por uma sociedade de consumo, denominada pelo hedonismo. Lembra o prazer? Denominado pelo prazer a qualquer custo. E a ambição de poder vem gerando uma conduta social baseada no relativismo ético. O que é o relativismo, irmão? O relativismo é uma filosofia que nega valores absolutos, né? Tornando todas as coisas relativas. Está ali, ó. É uma corrente de pensamento, olha lá, que questiona as verdades universais do homem. Verdades universais, como que Deus criou o homem. Não, é questiona, né? As verdades. Ah, tá. Relativiza. Aham. É relativo. Será que foi? Será que não foi? Né? Pode não ter sido. Ok? Tornando o conhecimento subjetivo. Nada é verdade. Tudo é relativo. Pode ser. Pode ser que seja. Pode ter sido também o Big Bang. É. Como pode ter sido a evolução do primata. Entendeu? Não é assim. Não é a Bíblia que vai mandar nas coisas. Né? Não é o seu Deus que é o meu Deus. Cada um tem o meu Deus. O meu Deus é Buda. O dele é Krishna. O seu é Varna. O seu Deus é o King Jong. King Jong-un lá da Coreia do Norte, ele é um Deus, ele é adorado. Cada um tem seu Deus. Né? O meu o de fulano é Oxóssi, né? Iemanjá, não sei, cada um tem. O Deus é o mesmo, né? É o Deus, cada um mesmo. Né? Tira aquela hegemonia, né? Daquele mundo católico que a gente, graças a Deus, pegou um pouco no Brasil, colônia ainda disso. Né? Que mundo católico, aquele mundo, né, de um padrão de veste, um padrão de pensamento, um padrão filosófico que ainda reverberou para nós aqui um pouco, mas que hoje está sendo extinguido por essa galera nova, por esses sistemas novos que estão entrando e que estão repensando essas ideias aí. Ok? E daí o iluminismo, relativismo, né, uma corrente de pensamento que questiona verdades universais, né, tornando o conceito de conhecimento subjetivo. O ato de relativizar é levar em considerações questões cognitivas, é levar em consideração questão moral, questões culturais e sobre o que se considera verdade, ou seja, o meio que se vive é determinante para construir essas concepções. Ok? E aí, na lição de número 2, falando dos ataques à família moderna, além desses meios de comunicação, quem influenciou essa sociedade moderna para que ela tivesse assim? Isso vai se dar lá no advento do iluminismo, do século XVIII, chegando até os nossos dias, através do relativismo, ok? Não há verdade absoluta, tudo é relativo, e um abismo vai chamando outro abismo, essas coisas vão evoluindo, ok? E aí na página 50, nós vamos ver outra verdade, né? Que é o chamado mundanismo, até que é o contrário, mundanismo, para a gente encerrar, mundanismo. Se você ver na página 50, é muito forte, porque você tem até base para uma pregação aqui. Por que eu estou falando isso? Que diz assim, a palavra mundo tem vários significados. Primeiro, Gênesis 1:1, o mundo é o cosmos. Ó, o mundo é o cosmos. Essa é a minha vida de pastor, né? Tem a pessoa no hospital, aí Eu sei como é que tem é. gente se mobilizando. É guerra. Aí, No final a gente ora. Tá. O mundanismo, então a palavra mundo, cosmos. Outra opção para a palavra mundo,
Mundo humano. O mundo humano é o mundo de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que mundo é esse? Que Deus amou? A gente. As pessoas. Mundo aqui são as pessoas. Olha quantas palavras existem para mundo. Primeiro existe a palavra mundo, que é o cosmos. Segundo existe a palavra mundo, que é o mundo humano, pessoas. 1 João 2,15. Se eu não me engano, está escrito lá: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é isso? Que mundo é esse? É o mundo material. Mundo material. Então, esse relativismo aí não fez com que esse mundo material existisse? Você hoje não vale o que você é, você vale o que você tem? O relativismo. Não trouxe para isso? Não, o mundo material é o mundo criado, né? Vamos dizer assim. Como você está falando do mundo cosmos. Não. Esse mundo material. O relativismo não jogou a gente para cima dele? Você vale o que você tem, não o que você é? Ah, sim. E o que vai jogar a gente para ele é isso aqui, ó. Secularismo. O que vai jogar a gente para esse mundo é secularismo. Que posteriormente vai evoluir para nós que somos cristãos para o mundanismo. Vai evoluir para o mundanismo. Mas vamos pegar essa parte aí. E o terceiro ponto para mundo é o mundo espiritual, de Efésios 6:12, né? Que dos demônios, das hostes, dos príncipes que guerreiam no mundo espiritual. Ou seja, olha quantas palavras existem para mundo. O termo mundanismo deriva-se mais precisamente da expressão mundo material. Ok? O mundanismo está mais ligado ao mundo material, ao sistema. Ok? Que está relacionado aos prazeres efêmeros desta vida. Assim sendo, uma pessoa torna-se mundana à medida que busca apenas os gozos materiais. Amém, meus amados? Então, olha como a família tem sido atacada. Ok? O relativismo entra dentro dos nossos lares, desconstruindo as bases, aí chega nosso filho em casa: não, pai, não é assim não. Você está entendendo? Você é careta. Isso é careta, não tem nada a ver, não é desta forma, né? Eu aprendi que não é desta forma. E aí se você vê que o Estado é laico, não é laico? Não tem religião. Mas o que é ensinado na escola? Que o homem veio da onde? Macaco. Afrodescendente também, que eles jogam muito afrodescendente. Minha filha foi com a camisa da igreja para a escola no dia de zumbi, que é amanhã, né?